Bom dia, gente. Tudo bem? Sempre começo os vídeos assim, né? Bom dia, tudo bem? Tá. Olha só. Ontem eu tava lendo, tô em Juízes, né? Acho que o último vídeo que eu fiz também eu tava em Juízes. E eu tava lendo sobre o Jefité. E, cara, a história dele é muito legal, sabe? E conforme eu fui lendo, Deus foi falando comigo, né? E creio que ele me presenteou esse vídeo de hoje. E esse cara, ele sempre teve na minha cabeça, assim, por quê? Porque tem uma parte na Bíblia que fala que ele ofereceu a filha dele em holocausto. E aquilo ficou marcado em mim, tipo, durante anos. E eu disse, Senhor, fala comigo nessa mensagem. Me diz o que o senhor tem pra mim através dessa palavra, sabe? E daí ontem, lendo, veio o plim do Espírito Santo, tá bom? Então vamos começar. Olha só. Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Ponto. Cara, nesses primeiros dois versículos, Deus já me mostra duas coisas, tá? Uma é Jefté como homem, né? E outra é Jefté como povo. O povo que o Senhor escolheu foi o povo de Israel, ok? E para ele que foi dada a herança. E os outros povos que não serviam ao Senhor, eles não tinham parte dessa herança, né? Então eles eram considerados povos gentios, ok? E aqui, ó, tem dois povos, o de Gileade, o de Jefté e os outros filhos de Gileade, ok? Como Jefté era filho de uma prostituta, ele não, os irmãos dele não queriam que ele fizesse parte da herança do Senhor, ok? E aí o que eu entendo? Cara, nós, como igreja, quantas vezes não aceitamos as pessoas que não andam conforme a gente anda? Quantas vezes nós, como igreja, expulsamos aqueles que a gente acha que não fazem parte da herança do Senhor? E aí a gente esquece que Jesus ele veio para quebrar isso, né? Tipo, os gentios, eles fazem parte do reino, sacou? Não tem mais isso, assim, ó, só o povo de Israel. Não, é todos. E a Bíblia fala aqui que Jefté ele era um homem valente. E mesmo sendo valente, ele fugiu. Ó, versículo 3. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tob e disseram: Venha com a gente e seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. Cara, quando eu li isso aí, velho, nossa, foi muito porque eu imaginei assim, ó. Poxa, o cara era valente, o cara era filho de Gileade, o cara foge, o cara é expulso. Né? Ele é expulso da casa do pai, no caso, né? E daí ele foge da terra, tá bom? Não há contradição na Bíblia, ok? Aí, tipo assim, meu, aí ele vai, ele foge, ele se junta com uma galera que ninguém quer, que não presta, sacou? E quando Israel, quando o povo lá corre perigo, vai pra guerra e tal, o que acontece, velho? Eles vão até o cara lá pra pedir ajuda e pra ele ser chefe do povo pra guerra. Tipo, meu, ele foi humilhado e de repente Deus vai lá e tira ele lá do esconderijo dele e já coloca à frente, velho. E é assim que Deus faz com a gente, meu.
a grande parte de quem é perseguido, de quem é humilhado dentro da igreja, sacou? Quando Deus levanta, cara, quando Deus levanta é pra honra. Aí tu pensa, mas tinha tanta gente pra fazer isso? Mas tinha tanta gente que 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 merecia mais, tinha tanta gente que tem mais capacidade, tá ligado? Pra ir pra guerra. Aí Deus vai lá e envergonha toda aquela gente e escolhe aquele que os outros rejeitam, sacou? E é assim que Deus faz. Isso é o maravilhoso de Deus. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo pra confundir as sábias. Então ele vai lá e pega um cara que ninguém dava nada e uma galera que aos olhos de todos eram maus pra o quê? Pra exaltar. E aí, quando Israel vai lá e pede ajuda pra ele, você acha que ele fez, uhul, eu vou lá, eu sou o cara? Não, não, ele não se exaltou. Nota de humildade, amo humildade, né? Aí ele olha e diz assim: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Tipo, o cara, o cara, o cara para e pensa, né? Não é qualquer proposta que você pode aceitar. Você tem que primeiro ver o que tem por trás disso. Será que é de Deus mesmo? Aí o povo responde: nós viemos falar com você, queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Aí Jefté vai lá de novo e diz: se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês. Isso está certo? E quando eu li isso aí, cara, uma coisa muito legal, olha só. Ele não trouxe a honra pra ele, sacou? Primeira coisa que ele diz assim, ó. Se vocês me levarem de volta pra casa, né? Pra lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês. Cara, ele já nem pensou que ele ganharia uma guerra. Ele não, ali ele já disse assim, ó, não, não sou eu, é Deus. Se Deus me der, se Deus nos der, se Deus, ele já glorificou o Senhor. Entendeu? Isso é a melhor parte. Aí o povo respondeu: sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade e o povo colocou como governador e chefe. Caramba, velho. É sempre assim, os rejeitados, né, mano? Tipo, o cara foi expulso de casa. O cara foi boicotado, velho. E ele retorna como governador e o chefe, mano. Isso é muito bom, né? Aí o cara chega lá em Mispa, na cidade dele. Deve ser cidade, eu não sei, eu sou péssima de geografia, gente, mas é isso que tá escrito aqui, tá? E tu acha que ele vai lá e comemora e faz uma festa? Eu sou o governador, vamos fazer um banquete, uhul! Não. A primeira coisa que ele faz é: e em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Ok, o cara tem pé no chão, né? Primeiro ele se garante, ok? Primeiro ele se coloca na presença do Senhor e faz com que aquilo que o povo disse esteja garantido para ele, tá bom? Versículo 12. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? Olha só. E o cara já, em vez de sair guerreando, primeiro ele vai lá e conversa. Primeiro ele tenta. Ele tenta um acordinho de paz, sacou? Ele tenta. Ele não sai por aí querendo matar todo mundo, tá bom? É tipo isso. A minha ideia é tipo assim, ó. O que a gente tem feito pra primeiro promover a paz? A gente já quer guerra direto? Bom, aí, versículo 13 em diante. O rei dos amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra.
Jefté mandou os outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe e nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra de Edomitas e de Moabitas, chegaram até a parte do leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Bom, o que está dizendo aqui? Que Jefté conhecia o Deus de Israel. Jefté conhecia o porquê que o povo estava ali. Jefté conhecia a história do livramento do povo de Israel do Egito. Jefté, ele conhecia o Senhor. Jefté conhecia a palavra de Deus. Mesmo sendo o desprezado, Jefté continuou a ouvir e a andar com Deus. E mais adiante, no versículo 23 em diante, Jefté, ele expõe pro outro rei que quem deu essa terra pro povo de Israel foi Deus, ok? E que eles ficassem com a terra que o Deus deles disseram. Ok, ele glorifica a Deus de novo, ele mostra a soberania do Senhor em relação aos deuses mortos. E ele faz o Deus dele conhecido, cara. É quase que uma pregação do evangelho nesses poucos versículos pro outro povo. Já no versículo 27, Jefté diz assim, ó: não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Mano, como eu disse, foi uma pregação do evangelho ali, tá? Ele mostrou que Deus era o único Deus verdadeiro, porém o rei não quis ouvir as mensagens dele, tá? Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foram para Amon. Bom, aqui é um lance muito legal, que tipo assim, ó, a partir de agora, o Espírito do Senhor, ele domina, ele entra em Jefté. Então, até aqui, mano, ele não tinha o Espírito do Senhor. Então, isso já vinha nele, tava no caráter dele, tava na fé dele, sacou? Mas a partir de agora, o Espírito Santo está nele. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra, e oferecerei em sacrifício a ti. Bom, então quando ele fez esse voto, né, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, como que ele faria um voto que seria errado, né? Não tem como. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer, sei lá como que se fala, tá? Até perto de Minite. 20 cidades ao todo, continuou. Resumindo, ele venceu, tá bom? Ele venceu a guerra. E quando ele voltou para sua casa em Mispa, a sua filha lhe saiu ao encontro, dançando e tocando pandeiro. Pra quem fala que pagode não é de Deus, tá bom? Não gosto de pagode não, né? Mas todos os instrumentos é pra Deus, tá bom? É pra Deus. Ó. Era a filha única do cara. Ele não tinha mais nenhuma filha. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem que ser você quem vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Bom, o cara oferece. Ele diz que quando ele voltar da guerra, ele vai oferecer a primeira coisa que ele visse para Deus, ok?
Bom, em primeiro lugar, Deus não aceita pessoas como sacrifício, né? Isso seria contra os princípios de Deus, contra a justiça dele, contra a soberania dele, né? Porque o único que ele deu em sacrifício foi o filho dele, né? Que morreu por nós. Então, não quem fazia isso, quem quem sacrificava os filhos eram para outros deuses eram considerados abominação, né? O sacrifício de Jesus foi um ato de amor. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Bem diferente daqui no caso, né? De alguém que vai oferecer uma pessoa, né, pra ser queimada ali. Isso não existe a possibilidade, porque, primeiramente, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Tá bom? Aí, ela responde, a filha dele, né? Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Cara, além de ter andado com Deus, além de ter todo esse caráter, né? Essa valentia, velho, ele já cria uma filha, a única filha dele, cara, o fruto dele, velho. A mina também é cheia da fé. A mina não contestou. A mina não disse, não, Deus. Não, não, pai, eu não. Não, ela disse, se o Senhor fez uma promessa para Deus, se cumpra como o Senhor tenha dito. Como o Senhor falou, vai acontecer. Sacou? E continuou. Só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Na outra Bíblia, a linguagem antiga, tá dizendo assim que ela chora pela virgindade dela, porque ela não irá conhecer homem, ok? Então, aqui, ela não tá sendo entregue em holocausto, ela tá sendo entregue pro Senhor, para viver para o Senhor. Ela... Existem... Como ele era um homem de Deus, né, e ele conhecia as leis, e eles... Conhecendo as leis, ele saberia que ele não poderia sacrificar um ser humano, ele saberia que ele não poderia matar a própria filha, né? Ele sabia que ele poderia reivindicar o voto dele, porque nas leis de Moisés isso é possível, entendeu? Então, se isso não aconteceu, e nem o povo, como ele virou o governador do povo ali, o povo mesmo saberia que isso era errado, era pecado, então eles mesmos contestariam isso. Então aqui tá bem explícito que ele não ofereceu em sacrifício, mas ele ofereceu para servir ao Senhor, a filha dele, que aceitou de bom grado, tá bom? Versículo 38. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Na tradução antiga, tá escrito assim, ó. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu o voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, das mulheres irem lamentar a virgindade da filha de Jefté por 4 dias. Eu li algo a respeito dessa parte, porque eu não gosto assim muito de ler assim sobre aquela palavra que eu vou falar, pra gente não achar assim que eu tirei uma mensagem pronta da internet, sacou? Mas eu li nessa parte aí, sabe? Pra mim entender, pra mim poder explicar, né? Porque o mais importante não é ela que sabe um negócio que tá escrito. O mais importante é levar a mensagem pras pessoas e as pessoas entenderem aquilo que a gente tá falando. Isso é o mais importante, tá entendendo? O mais importante é ganhar as almas, né?
Tá. Aí o lamentar aqui não está falando de choro, de sofrimento, mas de comemoração, sacou? Em memória, pra comemorar, sacou? É isso aí. Aí, depois desse ocorrido, né? Jefté e a tribo de Efraim, tá? Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafão e disseram a Jefté: Por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Não parou a luta, né, caros? Os seus, de novo, lutando contra ele, né? Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Cara, você tem reconhecido as suas vitórias, que não é você que conquista, mas é Deus? Hein? Toda vitória não vem de nós, ela vem do Senhor. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade, eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: Vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem os gileaditas, tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Cara, ali depois acontece um lance muito legal. O cara é muito astuto, sacou? Porque assim, ó, como é que eles iam saber quem era o povo e quem não era, né? Porque eles eram tudo parecido, né? Todo mundo se vestia parecido, todo mundo do mesmo povo. Então, o que eles faziam? Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra shibolete. Mas se eles dizia sibolete, porque não podiam falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do Rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Mano, eles já tinham Fugiu agora. Ele já tinha uma tática, né? Sacou? Seja astuto, a Bíblia diz. Entende? Será que a gente tá vigiando? Será que a gente tá vendo o que é inimigo, o que é bênção na nossa vida? Hein, tá vigiando? Jefté o Gileadita governou Israel durante 6 anos, então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Velho, aqui a gente vê que a história de Jefté, ela tem total comunhão com o Senhor e que Deus, ele levanta, ele honra aquele que os outros desprezam. A gente aprende também que o voto que ele fez não foi algo impensável, algo precipitado, não, porque o Espírito do Senhor estava com ele. E o que eu aprendo aqui, cara, é que as situações podem parecer desfavoráveis, mas Deus é especialista em mudar elas, cara. Jefté era um homem valente e mesmo assim fugiu. Entendeu? É um período, é um processo, é um período que a gente precisa ficar na caverna, é um período que a gente precisa ficar no deserto, é um período que a gente precisa ficar escondido. Tudo tem um processo. E é nesse processo que a gente aprende. Ele se juntou com homens levianos, mas ele, mesmo assim, ele era o cara mais valente ali pra combater, pra ser governador, pra guerrear. Então, o que ele aprendeu nesse período? O que ele fez nesse tempo que ele estava escondido? O que você tem feito no período que você está escondido, no processo de fuga, de deserto, de sofrimento? Você tem se posicionado com Deus? Você tem buscado a palavra? Você tem se fortificado para quando Deus quiser te honrar, quando Deus quiser te levantar, você tá preparado? Ou você tem pensado que não vai acontecer mais nada, que não vai se cumprir promessa, que você não vai sair do lugar onde você tá?
Ei, se prepara. Busca Deus. Caminha com Cristo. Porque no momento certo, esse processo vai passar e vai vir o momento de honra, sacou? E nesse momento de honra, você tem que estar preparado para saber quem que você tem que glorificar, quem que é o responsável da tua vitória, quem. Ou você vai se esquecer de onde Deus te tirou. É isso aí. Acho que ficou bonzinho. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijão. Ah, e dá um like e se inscreve no meu canal, né? Deixa de ser chato.